Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de onde você está aí. Mais uma vez a gente está aqui para a Semana Maternar Multicultural, nosso último dia, gente. Olha, parabéns, vocês chegaram até aqui, nós chegamos, né? Estamos recebendo muita coisa do Senhor, né? Graças a Deus, tem sido bênção. Ouvir o testemunho de vocês tem sido bênção para nós, motivador também. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai continuar derramando, abençoando, falando conosco. Hoje a palavra vai ser com a Jade, Jade já está aí, Jade Simões. E a Jade vai trazer uma palavra, então, na temática do gerenciamento, né, entre a maternidade e o Ministério Global. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Um tema curioso, né? E quero muito aprender hoje aqui junto com vocês. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente, então, encerrar ah, compartilhando um pouquinho, né, do que é a Semana Maternar Multicultural. Nós tivemos aí o objetivo de encorajar, fortalecer e capacitar, né, trazer temáticas relevantes, né, que pudessem capacitar e auxiliar as mães aí entre culturas ou aquelas que se preparam, né, para o maternar entre culturas. Nós somos um movimento global de apoio e trocas entre mulheres e famílias que servem mundo afora, né? Nós estamos aí em vários países. Aqui tem a nossa equipe, mais uma vez apresentando para vocês. Nós somos 10 mulheres em 10 países diferentes. Nossa missão é acolher, conectar, cuidar e capacitar. Hoje nós vamos mandar para vocês um formulário de avaliação depois do encerramento dessa semana. Eu gostaria muito de contar com vocês se nós estamos conseguindo, que você nos dê o feedback, se nós estamos conseguindo cumprir essa missão, né? Entendendo que a mulher multicultural saudável em todas as esferas, de forma integral, vai impactar nos relacionamentos, no trabalho e nos frutos, né? Então, aqui está para a gente perceber onde nós estamos. Os grupos do WhatsApp, queria mais uma vez reforçar essa informação. Esse grupo do WhatsApp da Semana Maternar Multicultural, ele vai se encerrar daqui a um mês, quando acabar os acessos às gravações, e depois nós vamos estar comunicando com vocês via grupos de interesse. Então, se você não faz parte de um outro grupo, de mães, de, enfim, daquele grupo que você escolher, seria muito bom para que você se mantivesse informada e recebesse todas as informações. O blog semanal tem sido uma grande bênção, temos tido aí temas muito importantes. Temos cursos, encontros e mentorias, como nós estamos tendo aqui com vocês. O Abraço CMM, para quem precisar de ajuda, quiser um abraço, quiser caminhar juntos, de mão dada conosco, pode nos procurar. Nós temos, então, o livro devocional que está em formato de e-book, Jornada das Nações, não, Jardim das Nações, perdão, e tem por volta de 20, são 23 autoras, gente, e trabalhando e falando sobre várias experiências no campo multicultural. São 52 devocionais, um para cada semana do ano. E tá muito, muito bom mesmo. Se você ainda não tem, te encorajam a adquirir. O e-book gratuito, a gente já falou algumas vezes dele. Se você também não tem, pode baixar, é um presente para você. E aí, então, gostaria de reforçar os nossos eventos, nossos próximos eventos. Habilidades relacionais, né? Nas amizades multiculturais, vai ser o workshop com a Leia, falando sobre inteligência emocional, inteligência interpessoal, né? Relacionamentos e a importância disso na adaptação a novas culturas com a Leia. Então, faça sua inscrição, já está lá. Vou pôr
o link de inscrição no chat também, se você quiser. O encontro Romance Intercultural também já estão com inscrições abertas. Vânia Honeman vai falar para a gente sobre esse relacionamento, esse relacionamento entre nações, né? Um relacionamento amoroso entre pessoas de diferentes nações. Desafios e possibilidades, vantagens e bênçãos. E, mais uma vez, hoje nós vamos sortear os prêmios, que são livros da Jade, nós já falamos, Escola de Princesa e Escola Real, e também vamos sortear mais um workshop aí para vocês de presente. Bom, mais uma vez eu quero agradecer vocês que têm caminhado com a gente, tem sido uma grande bênção. Quero agradecer a presença da Jade, que faz parte da nossa equipe, temos caminhado juntas e tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para falar conosco através da vida da Jade. Eu queria pedir, Dani, você está aí? Sim, estou aqui. Pedir para você orar pela Jade, por favor, e aí a gente Vamos passa orar. a palavra para ela. Tá bom. Senhor, queremos te louvar por este tempo especial que o Senhor preparou para nós. Queremos te louvar por essa semana tão maravilhosa, onde o Senhor nos ensinou tantas coisas, Pai. Muito obrigada, porque sabemos que hoje tens algo ainda para nos ensinar, inspirar, nos direcionar através da vida da Jade. Muito obrigada, porque o Senhor tem capacitado ela, dando, Senhor, tantas sabedoria, discernimento. Então, venha trazer hoje, Senhor, para nós direcionamentos e que cada mulher que está aqui possa sair edificada com aquilo que vamos receber. Também guarde essa internet, que tudo possa correr bem, Senhor, para a glória do teu santo nome. É que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Jade, é com você então. Maravilha, minha gente. Glória a Deus por esse tempo especial. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que possamos iniciar. Ok. Todo mundo vendo bem os slides? Tudo ok, né? Último dia dessa semana incrível que Deus nos deu aqui juntas no CMM. Tem sido muito gostoso participar. Eu estive presente nas 2 primeiras palestras, ouvi ontem à noite, antes de dormir, a última da Valesca com a Arlete, e foi muito precioso para mim estar vivendo esse tempo aqui com vocês. Nós vamos estar trabalhando aqui 3 pilares importantes, né, para o nosso tema: cultura, maternidade e trabalho. Então, esse tempo de palestra vai ser sobre esses 3 assuntos. A gente vai dividir o nosso tempo nesses 3 blocos importantes e que fazem parte da nossa vida. A pergunta que eu fiquei de responder com essa palestra é essa maravilhosa aqui, que a Valesca colocou e divulgou, né? E eu queria ler essa pergunta com vocês. E é uma pergunta muito fácil, minha gente, muito simples de responder. Vamos lá para ela. É possível desenvolver uma gestão de vida saudável diante das múltiplas funções da maternidade, ministério e as exigências do contexto multicultural? Olha que pergunta fácil de responder. E a resposta bem simples é sim. Existe a possibilidade, sim. Mas não dá para encerrar a palestra com um simples sim, né? Senão a gente encerrava aqui e respondia a pergunta, mas a verdadeira pergunta não é essa. Eu acredito que a nossa verdadeira pergunta não é saber se é possível, porque nós temos essa chamada de gerar filhos, de criar filhos, de servir ao reino de Deus entre culturas. Mas a grande pergunta que está oculta aqui nessa interrogação é como? Como que a gente faz isso? Como que a gente concilia essas coisas? Né? Como que a gente sai da crise, sai da culpa e consegue avançar e desenvolver aquilo que Deus tem nos dado?
Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Para isso, a gente vai refletir sobre a cultura que nós estamos inseridas, vamos refletir sobre o processo que nós estamos na maternidade, porque, como bem a gente viu ontem, nas fases, né? Foi muito bonito a gente ver cada fase, isso é importante para hoje. Porque a gente vai entender a estação que a gente está na maternidade para poder planejar o ministério diante da estação que a gente está, fazendo isso com sabedoria e um planejamento eficaz. Então, essa é a nossa proposta, gerar uma certa organização desses múltiplos papéis que a gente tem, tá bom? Eu quero iniciar, minha gente, com um texto bíblico que eu amo muito, que é o Efésios 2:10. Que diz que nós somos feitura de Deus, realizada em Cristo Jesus para boas obras. Eu acho muito maravilhoso essa palavra, principalmente entendendo ela, né, de que nós somos uma criação de Deus, nós somos uma obra boa de Deus, e a palavra grega usada aqui para feitura é a raiz da palavra poema, é como se Deus realmente estivesse fazendo obra de arte. Nós somos em Cristo, quando nós estamos realizadas em Cristo, somos essa obra perfeita. E é uma obra perfeita de Deus para uma obra perfeita também. Nós somos uma obra de Deus para realizar boas obras. Então, entender a minha vida como obra de Deus, com a finalidade, com esse propósito de também servir a Ele com a minha vida e de fazer isso bonito, assim como Ele me fez, é uma inspiração, não é só desafio, mas é também bonito demais a gente se perceber assim, perceber a nossa vida e missão assim, tá? E eu quero trabalhar esse tempo exatamente nessa perspectiva de que a nossa vida é obra de Deus para uma obra que nós vamos realizar aqui, certo? E para isso a gente precisa se entender e se perceber como obra de Deus. Eu vou me apresentar rapidamente, né, para vocês. Eu vi que todo mundo compartilhou um pouquinho de testemunhos. Eu não tinha preparado nada disso, é só os tópicos todos, mas depois de passar 3 dias ouvindo histórias também, eu achei importante incluir. E aí todo mundo coloca as fotos atuais, né? Mas como vocês estão me vendo aqui como eu tô hoje, eu coloquei uma outra versão de mim para vocês conhecerem também. E eu sou Jade Simões, eu nasci em Fortaleza, no Ceará, mas com 9 anos de idade eu me mudei para São Luís do Maranhão, foi onde eu cresci, né? Onde eu vivi boa parte da minha vida. E eu fui por causa do ministério pastoral do meu pai, que assumiu uma igreja lá. Então eu já mudei, né? De estado, bem no comecinho da vida, já me adaptando a muitas coisas. Eu venho de uma família pastoral, não só por conta do meu pai, mas meu avô também pastor, tios e tias, e a família inteira envolvida no ministério. Então, eu venho desse berço de todo mundo servindo e atuando no reino de Deus. Aí eu tenho uma tia que desde pequenininha, né, já estava quase 30 anos trabalhando fora, serviu na África do Sul, mais de 11 anos, quase 15 na Austrália. Então, eu vivi muito essa influência de ter gente indo, ter gente entregando a vida, ter gente renunciando, ter gente largando famílias e tudo, renunciando para estar servindo na missão de Deus. Então, a minha fé foi, né, crescendo ao longo dos anos e meu relacionamento com Jesus também. O meu coração sempre foi para o ensino e o meu sonho era ser professora, mas ser professora de Bíblia, né? Que era o que eu amava realmente. E eu sempre amei arte, música e liderança. Eu sempre gostei de liderar grupos, de estar à frente de projetos e sempre fiz isso desde cedo. Hoje eu continuo tendo muito prazer nas coisas que eu tinha antes, né? Ler, conversar, escrever, ensinar, criar coisas, planejar e realizar. Eu sei que todo mundo gosta de realizar, mas eu amo a parte do planejamento também, de ver os detalhes das coisas, de ver como elas vão acontecer. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque todas essas características compõem o meu ministério hoje. Essas características compõem o meu trabalho e a minha missão. E eu me tornei uma mulher multicultural,
e também multipotencial. E eu sei que às vezes essa palavra multipotencial, ela lembra um superpoder, sabe? Como se você fosse muita coisa importante, mas não. A multipotencialidade, ela fala de muitos interesses, e eu sou uma pessoa que gosta, assim, de muitas áreas diferentes. Eu sempre tive essa dificuldade de escolher, que área que eu vou focar, o que é que eu vou fazer, porque eu gostava de fazer muitas coisas, eu queria estar em muitas coisas. Então, muitos interesses, muitas ideias, muitas aptidões e muitas áreas de atuação. E isso é importante para a gente falar de um tema aqui de trabalho, porque para muitas de nós o trabalho vem também como uma paixão de vida. E é para mim uma área de muita realização e de muita paixão. Eu realmente amo muito trabalhar. E essa é a minha família, né? O meu marido, o Diego, os meus filhos, Benjamin e Abigail. E aí, vida e missão junto, misturado, né? Compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho feito. Eu e meu esposo, nós lideramos uma base missionária aqui em Cabo Verde, um arquipélago na costa ocidental da África, já há 11 anos. Chegamos aqui em 2014. E também coordeno aqui um jardim pré-escolar numa comunidade carente. Trabalho com discipulado de adolescentes e também como doula e educadora perinatal, atendendo gestantes, especialmente hoje, missionárias em outros países, né? E também trabalho como escritora e professora, tenho alguns cursos online e Deus deu o privilégio de escrever alguns livros aqui, né? Que 2 deles vocês conhecem, que são os que vocês vão receber em casa aí, que é o Escola de Princesa e Escola Real, que são livros para adolescentes, né? A gente desenvolveu um treinamento de discipulado aqui, e esses são livros com lições de discipulado, explicando sobre a Bíblia, e o foco é masculinidade e feminilidade na perspectiva bíblica, então a gente trabalha muito questão de identidade e propósito para moças e rapazes, né? Aí nós temos o livro que tem na Mala do Missionário, que é também uma organização muito especial, com muitos trabalhadores multiculturais, e abrir esse livro é como abrir uma mala. Nós temos aqui vários itens, né, comuns de uma viagem, mas todos eles com uma conotação espiritual. Então, nós temos o passaporte da renúncia, o óculos da fé, o visto da obediência. Então, tem o mapa da palavra, né? Enfim, o relógio do processo. Cada item trabalha algo da nossa própria trajetória na missão. Esse outro, Mulheres que Cuidam, eu não escrevi o livro todo, eu participei, é uma organização da Juliana Negri, e é muito interessante para todas nós que vivemos cuidando de outras pessoas, que aborda, né, toda a gestão de vida. Eu escrevo aqui na parte prática do livro sobre gestão de vida e gestão do tempo. Então, a gente trabalha como mulheres na missão podem gerenciar o seu tempo e essas tarefas. E aí, o último projeto é esse Missões Aqui e Agora, que é um livro de mobilização para as igrejas, um livro que desperta para a obra. E o último, um privilégio também, participar do Jardim das Nações, um livro que eu tive, assim, a alegria. Já faz uns 2 anos que a gente está organizando esse material. E eu já li esse livro, com certeza, umas 7 vezes, revisando e lendo. Eu posso garantir a vocês que é muito especial. É incrível que todas as vezes que eu leio, Deus ministra em alguma devocional, assim, no meu coração, e eu digo, gente, é muito bom mesmo. Então, um pouquinho do que a gente já tem vivido aqui, para que vocês conheçam a minha relação com o trabalho e a minha relação, como a minha vida está ligada na missão, certo? E eu falei tudo isso para falar dessa crise dualista que sempre nos alcança em algum momento da vida, principalmente no início do nosso maternar. Até mesmo quando a gente pensa no maternar, pensa em engravidar, pensa em ter um filho, já vem essa ideia dualista de que nós precisamos escolher uma coisa ou outra. Parece que só existe uma possibilidade para nós. Ou eu sou uma mãe amorosa e presente, aquela que vai educar, acolher o filho e estar ali o tempo inteiro à disposição dele e viver a maternidade como a missão de vida, ou eu vou ser uma profissional excepcional,
vou me envolver no conhecimento, na experiência, no serviço que abençoa as nações e os povos, né? E parece que a gente tem que escolher uma coisa ou outra. E é claro que a gente vai falar aqui das fases, né? Que cada uma tá, e cada fase da maternidade, que a gente vai ver mais lá na frente, vai nos dar o potencial do quanto nós podemos estar envolvidas no ministério, né? E em cada fase, esse nosso envolvimento ministerial vai mudando também. Então, é preciso muito discernimento. Eu quero trabalhar aqui a maternidade como um campo de missão, mas também não o único. E eu acredito que se você está aqui, é porque você deseja, né, ser excelente no seu papel de mãe, cumprir a sua missão como mãe, criando seus filhos no amor de Deus, também manifestando esse sacrifício, mas também podendo usar os dons, viver a sua chamada para a glória de Deus. É sobre isso que a gente vai tentar expor aqui agora, beleza? Então vamos começar, agora que começa mesmo. A gente só chegou no ponto. O primeiro Jade, alicerce que a gente vai trabalhar aqui, pode falar? deixa eu só te lembrar, se você puder usar a palavra. Certo? Tá bom. Eu já percebi aqui, já me liguei, que eu gosto tanto dessa palavra, para mim é uma dificuldade não falar, mas com certeza a gente vai estar cuidando mais disso. Vamos trabalhar o pilar da cultura agora, né? E quais são os nossos desafios na cultura em que nós estamos? Mesmo que se passem muitos anos, a gente sempre vai lidar com alguma questão cultural difícil, né, de enraizar, porque nós já estamos com raízes bem firmadas quando nós vamos para outro local. E a gente trabalha na cultura, na nossa própria adaptação, como também na adaptação dos nossos filhos. Então, é uma dupla jornada aí, da gente se encontrar, da gente se achar, mas também, de certa forma, ser um mapa para os nossos filhos, ser aquela que conduz os nossos filhos nessa nova cultura. E aí eu trouxe uma frase que eu gosto muito, que é: a cultura é como o ar que nós respiramos, nós só notamos quando nos falta. E é interessante que a gente nunca se percebe brasileira, né, por exemplo, tanto quanto quando nós chegamos em uma outra nação. É quando a gente vai perceber as nossas manias, é quando a gente vai perceber mais o nosso sotaque, as nossas preferências e tantas outras coisas. Então, a gente se percebe muito mais quando a gente está longe dessa cultura, e é da falta que ela nos faz também. E aí, quando a gente muda de cultura, a gente não está mudando só de endereço, não é uma mudança geográfica apenas, é uma mudança da nossa base emocional e também relacional. Quando a gente muda, muda tudo. Muda o nosso ritmo de vida, muda os sistemas que nós estamos inseridas, né? O sistema de saúde, mudam as normas sociais, muda o valor das coisas. Isso é interessante, porque o valor que é atribuído à infância muda em cada sociedade, muda em cada cultura, né? Eu estou numa cultura em que a infância não é valorizada, e isso vai ter consequências para mim no meu maternar. Qual o valor que se dá à mulher nessa cultura que eu estou inserida? Qual o valor que se dá ao trabalho? Então, tudo isso vai me afetar. E mudar de cultura, eu gosto muito disso, que é aprender a desaprender. E isso exige muito esforço nosso. Porque só de você estar em outra cultura, você já está trabalhando, porque isso exige uma energia mental, uma energia emocional, uma energia espiritual. Então, só o fato de você estar em outro lugar, você já está trabalhando. Eu estou falando, a gente não entrou em agenda, a gente não entrou em projeto, a gente não entrou em nada. Só de você estar em outro lugar, você já está trabalhando. Mentalmente, você está trabalhando emocionalmente, você está trabalhando espiritualmente. E esse é um ponto que a gente precisa entender. Porque geralmente a gente não conta isso na nossa grade de tempo, né? De trabalho, a gente não coloca esses pontos, mas tudo isso nos suga de alguma maneira, né? A gente vai trazer aqui
alguns desafios, e depois vocês podem também acrescentar, anotem aí outros pontos para a gente conversar mais tarde sobre eles. Né? Os desafios de maternar numa cultura diferente. Trouxe até uma foto minha com o meu filho e grávida da minha filha. Aqui também na ilha. Tive os meus 2 filhos aqui, 2 partos diferentes. O meu primeiro foi uma cesárea de emergência, a minha segunda foi um parto natural depois de uma cesárea. Também foram 2 experiências bem intensas aqui, experiências com Deus, né? Experiências com o sistema de saúde, experiências familiares no nosso arranjo todo aqui. Mas a primeira coisa que a gente deve pontuar aqui é a ausência da rede de apoio. Esse é um ponto que a gente sempre destaca bastante. Muita gente fala que para criar um filho é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança. E eu acredito muito nisso, que a gente sozinho não consegue muita coisa. Só que quando a gente está em outro lugar, a gente tem que fazer a aldeia primeiro, né? E esse processo de formar a aldeia, de formar a rede de apoio, dura tanto tempo, muitas vezes, que os filhos crescem até que a gente forme essa rede. E às vezes a rede que a gente vai formando vai ficando para outras pessoas, vai sendo, né, assim, de apoio para outros. Mas a gente precisa entender que esse é um ponto importante e significativo de falta para nós. Segundo a barreira linguística, que nos impede também muitos relacionamentos aprofundados, né? A gente e altera também a identidade, eu acredito, a barreira linguística. Sempre que eu estou me comunicando em outra língua, parece que eu não sou eu totalmente, ou eu não consigo me expressar totalmente. Então, às vezes, dá vontade de eu dizer para a pessoa que eu estou conversando em outra língua, gente, eu sou muito mais interessante em português, eu sou muito mais inteligente em português. Só para as pessoas acreditarem que eu não sou só aquele negócio de mímicas e coisas assim, sabe? Você fica meio estranha tentando fazer isso numa língua que não é sua. A terceira dificuldade é a dificuldade do acesso que a gente tem às coisas, né, necessárias da vida, a educação, a saúde, o lazer. Se vocês, assim como eu, estão em cidades de interior, que não tem muita coisa, então aqui eu não tenho uma faculdade, uma universidade. Então, mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa, não poderia. Então, a gente tem hoje, graças a Deus, o online, né? Muitas outras oportunidades, mas se você é uma pessoa que precisa de uma sala de aula, que precisa, né, dessa troca com outras pessoas e não tem isso, então, no meu caso, né, são 11 anos sem poder frequentar uma sala de aula convencional de uma faculdade, porque não existe simplesmente. Então, isso em todas as outras áreas de saúde, de lazer, eu vi que a gente falaram ontem aqui, né, sobre essa dificuldade da gente não ter para onde levar os nossos filhos, não ter muito o que fazer, né? E isso exige muito mais de nós, porque a gente vai ter que desenvolver criatividade, a gente vai ter que inventar o lazer. Muitas vezes a nossa casa vai ter que virar o cinema, a nossa casa vai ter que virar o parque, a nossa casa vai ter que virar a escola, a nossa casa vai virar muita coisa. E a casa virando muita coisa é muita bagunça, é muito trabalho, né? É muito desgaste. E isso conta, isso pesa. O luto cultural das coisas que a gente perdeu, e é interessante que o luto não tem um ponto final, né? De dizer não tenho tal coisa e beleza. Não, é sempre sentir falta. E de coisas tão simples, mas é incrível como as coisas mais bestas acabam pesando às vezes. O desejo de comer calabresa, que saudade. Não tem, nem querendo, nem se eu tivesse dinheiro, não tem. Não tem tapioca com calabresa, não tem pizza de calabresa, não tem macarrão com calabresa, não tem nada, não tem, nem que eu queira. Então pode ser a coisa mais simples para alguém que está no Brasil, só não ter uma coisa, mas a questão é de você saber que nem se você tivesse dinheiro, você não ia ter aquilo. Né? Então é uma coisa permanente, de pequenas coisas que começam a ser grandes. E eu botei aqui uma pausa involuntária no ministério, no trabalho, em outras questões da vida. Porque muitas vezes a mulher consegue ter essa preparação, né, de se envolver em um processo de pausa, mas outras vezes é muito involuntário, chega assim, não queria parar e é uma parada um pouco forçada. Né? Então, a gente precisa perceber o quanto a cultura
tem afetado a nossa vivência materna e também o nosso ministério. Porque a gente sempre fala assim, é o maternar dentro e o ministério, mas não é, tem a cultura no meio, e ela traz um peso sobre as duas coisas. E a gente precisa entender que tem esse terceiro ponto aqui que balança todos os outros, ok? Podemos avançar? Tudo beleza até aqui? Vamos lá. A gente vai falar sobre esse segundo pilar da maternidade. É um tema que eu amo muito, e até tema do meu próximo livro, é um tema que eu tenho pesquisado bastante. E tenho assim, um prazer enorme de mergulhar nessa temática, principalmente numa perspectiva teológica e daquilo que a palavra de Deus revela sobre a feminilidade nesse aspecto materno, né? Porque nós sabemos que nós fomos criados à imagem de Deus, homem e mulher. Tanto a masculinidade quanto a feminilidade fluem de Deus, é da imagem de Deus que nós somos formados, né? Todos nós. E nós, mulheres, revelamos a imagem de Deus de uma maneira que homem nenhum pode fazer, assim como o homem revela a imagem de Deus de uma forma que a mulher não pode fazer. Isso é a beleza da singularidade, né? Da nossa identidade. Perceber, né, como a Deus ele se revela no mundo através da mulher quando ela exerce a maternidade, a gente vai falar isso de maneiras muito profundas, e eu quero trabalhar aqui também questões espirituais, para a gente entender que existem coisas que Deus colocou em nós, como sua imagem, né? Que não são exercidas só biologicamente, mas principalmente espiritualmente, é isso que a gente precisa desenvolver, né? Até nós que somos mães de forma biológica, às vezes a gente também precisa se despertar para também viver uma maternidade espiritual sobre os nossos filhos, tá? E a gente vive muito aqui, gente, é uma pausa importante, dividir um pouco do, não sei se assim é para vocês, mas é muito comigo, a divisão que existe entre o que a gente sabe sobre a maternidade e o que a gente realmente vive sobre a maternidade, né? Porque se a gente colocasse cada uma aqui para falar da maternidade, a gente falaria coisas muito bonitas, né? Ah, é uma missão linda que Deus nos dá na vida, né? E a gente sabe falar bonito sobre maternidade. Mas o sentir a maternidade, as dores que a gente carrega na maternidade, que não são só para parir, né? Quando a gente entende que com dores dar à luz aos filhos, não é só as dores de parto. Todo mundo que é mãe aqui sabe disso. As dores, elas não param quando a criança sai ali. As dores, elas permanecem ao longo dos anos de diferentes maneiras. A maternidade, ela está intrinsecamente associada ao sacrifício e nada mais poderoso que isso. Porque assim, quando a gente fala de ser imagem de Deus, todo mundo acha isso maravilhoso, né? Ah, eu quero revelar Deus no mundo, maravilha. Mas, quando a gente diz o que que a gente vai revelar, a gente não gosta muito, porque o que a gente quer revelar de Deus? A beleza, a gente quer revelar a glória, a gente quer revelar, né? Ah, e o quê? Coisas lindas, eu quero revelar a sabedoria de Deus, eu quero revelar a bondade de Deus. Mas Deus também nos escolheu para revelar o amor sacrificial. A gente diz, ai, agora não é tão legal. Mas quando a imagem que nós temos da nossa fé, o símbolo que nós carregamos da nossa fé é uma cruz, que é a maior manifestação do amor do nosso Deus. E a maior manifestação desse amor vem com o maior sacrifício de todos, com a maior renúncia de todas, com a maior entrega de todas. Então, nós somos chamadas para esse tipo de amor, para revelar também o sacrifício de um Deus que se entrega, de um Deus que dá vida, vida por vida. E será que nós estamos também animadas para revelar o sacrifício, tanto quanto nós queremos revelar a sabedoria e revelar glória e revelar beleza? Esse é um ponto que a gente tem que ver, porque a gente só quer o que nos favorece, né, de alguma maneira, o que nos é conveniente. Outra frase
frase aqui para nos fazer pensar para o ponto que nós estamos indo. A maternidade, ela não é um hobby, ela é um chamado. E não é algo para você fazer se conseguir encaixar na sua agenda. É para isso que Deus lhe deu tempo. Então, existe um movimento de Deus para nos levar para esse lugar, não só de parir filhos, mas de uma maternidade consciente, de saber o que eu realmente devo fazer nesse lugar de mãe. Ainda falando sobre a questão dos atributos de Deus, eu quero chamar a atenção de vocês para duas palavras hebraicas, em alguns textos aqui. Primeiro, num texto que a gente vai ler logo mais, de Isaías 66, versículo 10 a 13. Eu queria que alguém pudesse fazer essa leitura, por gentileza. Alguém está com a Bíblia aí? Ou já prepara para a gente avançar, por favor? Vamos lá, então. Quem depois achar e puder fazer a leitura, já avisa aqui, tá? Então, nós temos a palavra Racan, ou Rachan, que é uma palavra hebraica traduzida 30 vezes no Velho Testamento como compaixão, outras 4 vezes como misericórdia e outras vezes como ventre. A ideia aqui é revelar a essência de Deus. Em alguns textos, onde fala de compaixão, revela o coração misericordioso de Deus. Aparece essa palavra. Quando vem Deus se revelando para Israel como um Deus cheio de misericórdia, aparece essa palavra, revelando a essência de Deus. E a mesma palavra que aparece quando se fala do ventre que gera, do ventre que nutre uma criança. E a gente sabe que essa nossa anatomia, né? Deus nos forma, Deus nos dá um ventre que manifesta misericórdia. Quando uma mulher está gerando, ela está manifestando compaixão e misericórdia. Tudo o que aquela criança precisa flui da mãe, vem da mãe, né? E ela é sugada totalmente para que aquela criança possa ser mantida e que tenha vida. É literalmente vida por vida. Isso é misericórdia, isso é compaixão, isso é Deus que nos capacita a viver. Mais uma vez falando que mesmo uma mulher que nunca vai gerar no ventre, ela consegue manifestar atributos de Deus na sua feminilidade, como compaixão e misericórdia, fazendo exatamente isso, né? Exercendo compaixão e misericórdia, nutrindo e gerando filhos de Deus espiritualmente. E esse é um ponto que nós também fazemos como mães e trabalhadoras multiculturais. Nós estamos gerando filhos no nosso ventre, mas também estamos gerando filhos espirituais no Senhor. Nós estamos gerando na intercessão, na pregação do Evangelho, tudo isso está ali no nosso ventre. A gente sente todo o processo de encaminhar uma pessoa para um novo nascimento em Cristo. Nós sentimos as dores de parto nesse processo. Então, nós também passamos por isso espiritualmente. Jade, outro... Sim? você quer que eu leia o texto? Sim, vai, por Ainda favor, Léa, posso muito ler? obrigada. Sim, Tá. 66:10. até o 13. Regozijem-se em Jerusalém e alegrem-se por ela. Todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão a fonte e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Lindo. Aleluia. Obrigada, Léa. Então, esse é um dos textos tão preciosos que a gente vê aqui, atributos maternos, e Deus manifestando quem Ele é através desses atributos. E aí nós vemos a palavra seios ali, e é interessante que a palavra usada é shad, o mesmo radical
de um dos nomes de Deus, de como Deus se revela. O Deus El Shaddai. Então, essa raiz, ela ocorre 21 vezes no Velho Testamento e ela é traduzida como seio e colo, exatamente no sentido em que nós estamos lendo aqui nesse texto, como filhos sendo supridos no peito da mãe, e é a mesma palavra, não muda nada, que a gente encontra em Cantares também, desse mesmo seio suprindo agora sexualmente o marido. Então, nós temos aqui a ideia do El Shaddai, do Todo-Poderoso, daquele que tudo supre, impressa numa característica feminina e materna, como o seio com aquele que tudo supre. A gente sabe que nos primeiros 6 meses de vida, o seio e o leite materno é tudo o que uma criança necessita. Ela não precisa de água, não precisa de nenhuma outra coisa. Então, é Deus nos lembrando que Ele é tudo que nós precisamos. Ele, na nossa vida, depende exclusivamente dele ali. E de como Ele nos dá poder para suprir outros. E eu acho muito bonito quando a gente consegue se enxergar, aí eu vou voltar lá para o começo de Efésios 2:10, de nos enxergar como feitura de Deus, de enxergar o nosso corpo como feitura, uma obra linda de Deus, uma poesia. Gente, eu não consigo ver isso daqui e dizer, legal, não, eu tenho que respirar, eu tenho que me maravilhar, eu tenho que entender que isso daqui não é pouca coisa. Quando muitas vezes a gente tende a pensar que a maternidade, o que é que eu estou fazendo trocando fraldas, o que é que eu estou fazendo, né? Porque eu estou grávida e eu estou enjoada e eu estou passando por diversos processos, eu não consigo ir para nenhum tipo de trabalho fora. Mas dentro de você está acontecendo tanta coisa, tanto trabalho está acontecendo ali dentro, e muitas vezes a gente rejeita esse tipo de trabalho. Vamos avançar aqui. E a gente vai trabalhar 3 textos, ou pelo menos lembrar desses textos. O primeiro deles, de Hebreus 11, aí você vai trazendo à memória aquela galeria dos heróis da fé. E a gente tem ali uma lista de pessoas que serviram a Deus, que confiaram em Deus, que receberam promessas de Deus, que viram milagres, vivenciaram milagres nas suas vidas, né? E muitas vezes a gente olha para a maternidade como se não fosse algo grandioso. Eu me lembro que na minha primeira gestação, abrindo um parêntese aqui, lá já nos 9 meses, sabe quando você passa das 40 semanas? Essa fui eu, com a barriga para lá de melancia. E eu acordei de madrugada, já não conseguia dormir muito bem depois dos 9 meses. Dormia meio sentada na rede. Sou cearense, tem rede em casa, né? Eu já estava assim, sentada na rede, não conseguia mais dormir, toda noite acordando. E me deu, nos últimos dias da gravidez, muito pavor, medo. Eu estava assim, porque eu tinha me planejado para as pausas, eu tinha me planejado para viver esses meses de puerpério e tudo mais. Mas quando eu vi que estava chegando, eu me desesperei muito. Eu digo, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? Quem vai ser eu agora? Sem fazer o que eu estava acostumada a fazer. E lutando dentro de mim com o que eu sabia e com o que eu sentia, voltando a falar sobre isso, né? Porque eu sabia que era lindo, que era grande viver essa parte, mas eu queria a outra parte. Eu queria a parte visível, a parte, né, de estar no meio do povo, de estar fazendo alguma coisa. E eu me lembro que eu peguei uma revista, tinha umas revistas aqui, e eu passando assim mesmo sem ver nada, assim, tentando passar o tempo, tentando ir chorando e dizendo assim, Deus, por favor, acalma meu coração, fala comigo. Eu me lembro que tinha uma parte Tá parecendo gente que abre a Bíblia e pede para Deus falar, né? Mas não é isso não. Mas, assim, tava uma página bem grande, assim, metade da revista, de uma frase bem grande que dizia, não há nada de pequeno no que eu faço. E foi tão interessante porque, enquanto eu estava orando ali, chorando, pedindo a Deus alguma coisa, ele me trouxe essa palavra, mas não só a palavra da revista, né? Mas ele começou a ministrar no meu coração algumas passagens bíblicas, mostrando que tipo de trabalho eu ia fazer naquele momento, a partir dali.
E eu cortei aquela revista, né, e moldurei. Hoje é um quadrozinho na minha casa aqui, para me lembrar todos os dias quando eu passo, né, pelas minhas paredes um pouco descascadas, um pouco sujas e desenhadas aqui, que não há nada de pequeno no que eu faço aqui dentro, né? Porque o sentimento da gente às vezes vai tentar diminuir isso. E o que eu quero dizer é que Deus se importa com a nossa agenda doméstica também. E Deus conta isso também, né? Às vezes a gente diz assim: "Ah, mas parece tão pequeno porque eu não estou abrindo o mar, eu não estou derrubando gigantes, eu não estou, sabe, derrotando leões". E essas coisas que a gente lê em Hebreus 11, mas será que não? Será que nós não estamos também derrubando gigantes e abrindo mares, experimentando milagres de outras maneiras, né? Que às vezes a gente não consegue mensurar ou perceber, ou só consegue depois, né? Muitas vezes a maternidade nos dá reflexões tardias, né? Depois que a gente passa pela fase, a gente consegue refletir sobre a fase melhor. Mas Deus, ele coloca mães ali também. Deus coloca ali nessa galeria pessoas que o milagre delas foi gerar uma vida e cuidar de uma vida. Então, eu queria que a gente também pudesse se incluir nesse aspecto, na ideia de que Deus se importa e de que é grande aquilo que nós fazemos em relação à maternidade. E agora eu convido vocês a pensarem em alguns pontos aqui, que são 1 Coríntios 10, 31, um texto que a gente conhece muito, que fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E é tão interessante que são coisas para a glória, mas são coisas tão simples que não parecem muito gloriosas, né? Que coisas são essas que eu devo fazer para a glória de Deus? E aí Paulo traz um aspecto muito simplório, muito doméstico de comer e de beber. Ele está trazendo a gente justamente para as coisas mais cotidianas, das coisas assim que todo dia a gente come e bebe. Todo dia, e várias vezes no dia. É uma coisa que a gente repete demais e que a gente tem necessidade. Então, Paulo está trazendo a ideia de que, olha, vocês precisam entender a vida e a rotina e a agenda de vocês como algo que deve ser vivido para ele. E Paulo não diz assim: olha, vocês precisam pregar entre as nações para a glória de Deus, vocês precisam escrever livros para a glória de Deus, vocês precisam ter um ministério que impacte muitas vidas para a glória de Deus. E sabe, todas essas coisas que às vezes a gente considera grande, importante, mas ele está dizendo assim: vamos comer e beber, vamos pegar copo e prato para a glória de Deus, vamos fazer essas coisas cotidianas como algo para o Senhor. E aí eu quero costurar esse versículo com o texto de Mateus 25:40, que diz: em verdade vos digo, sempre que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Esse também é um texto muito profundo e que traz para nós um confronto de que nós devemos fazer todas as coisas como para o Senhor e não para homens. Eu gosto muito de pensar, gente, na história de Maria, da chamada dela em Lucas 1, para a maternidade. É literalmente uma chamada para a maternidade. E como Maria estava sabendo que ela iria gerar o Filho de Deus, amamentar o Filho de Deus, acalentar o Filho de Deus, que ia chorar nos braços dela, que ia ter cólica de madrugada, que, sabe, ia limpar o cocô do Filho de Deus. Era uma coisa que eu acho que era estranha, mas ela tinha esse senso assim: meu Deus, é o Filho de Deus. Ela acordava de madrugada para amamentar Jesus, cansada, como todas nós um dia. Mas ela estava dizendo assim: não, é uma grande missão, é o Messias que está aqui no berço, sabe? É o Messias que está com dor, é o Messias que está aqui precisando de mim. E às vezes parece que a maternidade é mais fácil para ela, no sentido de que ela entendeu que ela estava carregando alguém importante, né? E eu acho que às vezes nos falta um pouco dessa mentalidade, de que nós estamos fazendo algo para o Senhor. Maria teve essa percepção porque foi revelada a ela, né, que ela estava
ela iria contribuir com essa missão de ser a mãe de Jesus. Mas eu acredito que quando a gente vive a maternidade nessa perspectiva de Mateus 25, que qualquer coisa que eu faço a um dos pequeninos, e aqui pequenino se refere também a pessoas que não vão me retribuir de alguma maneira, são pessoas que não têm como me recompensar, eu vou fazer coisas para as pessoas que eu não vou ter nada em troca. São esses pequeninos. E quem também são os nossos pequeninos, as nossas crianças, os nossos filhos, que não tem como retribuir as noites mal dormidas, o dinheiro investido, o sacrifício todo, né? A doação do corpo, literalmente, que a gente dá. Como não fazer isso como para o Senhor? Como não olhar os nossos filhos como uma missão divina também? E aí, costurando com Colossenses 3:23, que tudo que fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não a homens. Então, tomar esses versículos, entendendo a maternidade como missão nesse sentido, mas intencional, existe algo que não é só rotina, no sentido de que eu tenho que estar aqui sendo suporte até que eles cresçam e tenham suas vidas, né? Mas que já é agora. A vida está acontecendo agora, eles já estão existindo agora e nós fazemos parte desse grande projeto de Deus na vida deles também, enquanto Deus também está ministrando nas nossas vidas. Isso é muito intenso. Então, existem muitas mudanças nessa nossa fase materna, são mudanças hormonais na gente, né? Mudanças emocionais, mudanças espirituais, mudanças existenciais também das crises que a gente passa. E a gente precisa lidar com isso. Antes da gente migrar para a parte do ministério, eu vou deixar 2 dicas para vocês aqui, entendendo 2 públicos diferentes, né? Existem pessoas que já entendem em Deus, que vão vivenciar essa fase da maternidade, da primeira infância, da segunda infância, até mesmo da terceira infância, integralmente com os filhos. Outras pessoas vão se dedicar na primeira infância e logo depois vão criar essa aldeia, né, essa rede de apoio, seja ela a escola, seja ela outros trabalhadores multiculturais, sendo ela familiares quando é possível, né? Enfim, da realidade de cada um. Mas 2 coisas que eu acredito que a gente pode ser mais intencional é buscar aprofundar a nossa relação como filha de Deus nesse processo, certo? Viver a maternidade é um presente precioso para que a gente se entenda como filha. Quando nós nos tornamos mães, até mesmo a nossa relação com os nossos pais, né, ou nosso pensamento a respeito deles já sofre algumas alterações. Aquela velha ideia de que eu só vou entender a minha mãe quando eu for mãe, que eu só vou entender alguns posicionamentos dos meus pais quando eu estiver no lugar, isso é real. Mas é também uma maneira da gente se situar nesse grande amor de Deus por seus filhos. Porque muitas vezes a gente vai voltar lá para os sentimentos, das coisas que a gente sabe, das coisas que a gente sente, né? A gente sabe que é filha amada de Deus, que ele nos escolheu e aquela toda coisa bonita toda. Mas quantas vezes a gente não se sente imerecedoras desse amor? A gente sente que por causa das nossas falhas, das nossas limitações, é Deus que se afasta da gente, ou que Deus nos ama menos, sabe? Mas quando a gente começa a pensar na nossa relação com os nossos filhos, no nosso amor pelos nossos filhos, no dia que o meu filho é mais desobediente, no dia assim mais desgastante, no dia do aperreio grande, no final do dia eu continuo amando esse menino do mesmo jeito. Eu não consigo amar menos. E aí, quando eu compreendo que, independente da minha situação, o amor de Deus ele permanece sobre mim, eu consigo receber uma ministração através da minha vivência materna. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que no dia a dia, na rotina de educar, de criar, de aconselhar os nossos filhos, a gente também acaba sendo ministrada, né, como filha de Deus. Lembrando de Mocar com
filho pequeno, bem pequeno ainda, estava aprendendo a saber, era choro de cólica, era choro de sono, era choro de... né? Aí, eu fiz vários testes ali para saber o que que ele tinha. Ele tinha acabado de acordar, ele estava com sono. E não era cólica, e não era fralda. Chequei a fralda para ver se tinha algo enriquetei, orando assim, Deus, o que que eu faço? E o menino se acalmou. Aí eu botei ele assim de volta e chorava, chorava, chorava. Eu apertava assim bem juntinho de mim e ele parava. Eu repeti o processo para ver se era isso mesmo. E aí me veio aquela coisa assim, meu Deus, ele tá achando que ele me quer. Eu era o que ele queria. Sou eu o motivo do choro do menino. E aí, naquele momento, eu tava assim, atravessando o corredor da minha casa, com o Benjamin nos braços, e caladinho, quietinho, abraçando. E naquele momento, Deus começou a ministrar no meu coração de uma maneira muito intensa. E Deus perguntou para mim: qual o motivo do teu choro ultimamente? Quando foi a última vez, Jade, que você chorou por mim e não pelas suas demandas? Porque no puerpério eu chorei demais. Eu chorei porque eu estava cansada, eu chorei porque eu não aguentava mais, eu chorei porque eu estava com sono, eu chorei porque as minhas necessidades não estavam, eu chorei porque eu precisava de algumas coisas e eu pedi a Deus essas coisas. Mas eu realmente não estava mais chorando por ele, eu não estava mais nutrindo essa vontade de Senhor, me dá colo, deixa eu estar contigo. O meu único desejo é presença agora. Jade, De ela Deus tá no corredor da com... minha casa de uma maneira muito preciosa. Então, essas coisas, elas são presentes de Deus na nossa maternidade, que nos fazem, nós estamos sensíveis, esse amor de Deus, nos chamar, mais como essa sensibilidade para nos aprofundar nessa relação como filhas de Deus é o primeiro passo. E para aquelas que desejam se manter de alguma forma no trabalho, a outra dica básica é buscar conciliar uma tarefa ministerial com uma estação da sua vida. Como eu falei para vocês, eu realmente eu trabalhava principalmente, muito intensamente com adolescentes. Então, eu tinha uma agenda todos os dias, né? Menos na segunda-feira, que era minha folga, mas eu estava de manhã e tarde com grupos, eu estava em diferentes comunidades, tinha uma vida muito, muito movimentada. E aí eu tive que passar isso para outras pessoas realizarem, e eu mergulhei nesse mundo materno. Quando eu estava fazendo pré-natal, eu comecei a encontrar pessoas ali, né? Você está num ambiente cheio de grávidas, e eu ali sempre lendo um livro sobre gestação e compartilhando com a pessoa que estava do meu lado, alguma coisa assim. Me lembro que começou assim com algumas mulheres que ainda não sabiam que nome que iam dar aos filhos. E aí eu comecei a pesquisar nomes e significados para levar para as reuniões, né, para as consultas de pré-natal. E eu comecei a distribuir listas de nomes, nomes bíblicos, nomes com significados lindos para dar para as meninas escolherem. E aí começou assim que cada encontro virou uma reunião e eu compartilhava um pouco sobre maternidade, compartilhava sobre o amor de Deus e todas as coisas que eu estava aprendendo sobre esse universo de maternidade, né? E aí eu comecei a fazer reuniões nesse período eu estava emocionalmente também precisando de muito apoio. E esse foi um grupo que eu chamo de um grupo terapêutico, porque foi exatamente o que ele foi. A gente fez encontro de barrigas por muitos anos, até mesmo depois das crianças, né? A gente reunia todos os meses com gestantes, aí a gente conseguiu o programa para arrecadar material de enxoval, enfim, várias coisas. E a gente começou a fazer um pré-natal espiritual, falando do amor de Deus, estudando sobre as mães da Bíblia. E foi um processo, todas as minhas 2 gestações e durante os outros anos também a gente fazia encontro de mães e filhos.
Então, eu comecei a usar a fase que eu estava, né, vinculado ao ministério. Então, era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado com gestantes nem com mães, mas eu iniciei através da fase da vida que eu estava e foi algo que permaneceu. Logo depois, na minha segunda gestação, eu comecei a fazer o curso de doula, eu encontrei uma universidade que era cristã e que trabalhava de forma online, eu fiz a minha formação e aí eu comecei a fazer os encontros com as mulheres grávidas, já numa perspectiva de preparação para o parto, não só espiritual, né, mas também trabalhando todo o processo de doulagem mesmo. Então, eu só trouxe isso como exemplo de que você pode, né, eu estou falando principalmente nessas fases iniciais da primeira infância, porque são fases que a gente está vinculado com a criança o tempo todo. Uma das outras coisas também foi na área de educação que eu trabalho, né, com escola, e eu comecei a dar aula assim que os meus filhos começaram aí abrindo parênteses do homeschooling, né, que é uma das coisas que eu sempre achava lindo demais e que eu iria fazer, e até por causa da formação, eu digo assim, não, a pedagoga vai ensinar os filhos e tudo mais, e não rolou comigo também. Também foi uma pauta de ontem, né? E é realmente algo que você precisa ter um dom e ter muita convicção de que é isso que você vai fazer. E a minha escolha foi realmente de criar um ambiente escolar, que no nosso ministério a gente queria fazer um pré-escolar, né? A gente construiu isso, eu comecei a dar aula ali para os meus filhos e para outras crianças também. E essa foi uma maneira de eu também estar juntando, né? Tanto o trabalho quanto a maternidade, estar sempre perto deles ali também. E por muitos anos, os primeiros anos dos meninos foi nesse processo, né, de estar realizando alguma coisa ministerialmente com eles, né, até pregando com ele nos braços, ou indo para cultos e para impactos e essas coisas todas com eles, participando com eles, que também é uma decisão muito pessoal, né, que eu tenho amigas que conseguiram se encontrar e se realizar estando distante de todo esse movimento ministerial fora, né? E eu realmente desejei permanecer. Então, a gente precisa principalmente discernir qual é essa nossa chamada para que a gente entenda, não, eu vou começar a me organizar para conciliação, ou eu vou começar a me organizar para investir naquilo que eu vou fazer dentro do lar. E aí a gente vai trabalhar essa questão do ministério agora, falando exatamente das estações. Lembrando sempre de uma coisa importante, né? Que a mulher ela pode exercer vocações múltiplas. O poder aqui de potencial. Existe o potencial de exercer essas vocações. Mas jamais deve abrir mão da centralidade da sua influência no lar. Esse é o ponto, geralmente, que a gente entra em crise aqui, de estar entendendo, será que eu estou aqui sendo a melhor mãe que eu posso? Será que eu estou aqui sendo a melhor trabalhadora que eu posso nesse momento? E é sobre isso que a gente vai refletir nesse primeiro momento, tá? Nesse pilar aqui das estações. Sempre entendendo das áreas de influência, das áreas que a gente quer atuar, qual que é a fundamental e a mais relevante. Então, quando a gente vai medir tudo na balança, a gente vai perceber que a maternidade ela vai ter um peso maior e que as nossas escolhas, né, e atitudes por trás da escolha, elas devem se basear nessa balança, nessa ideia do que é mais importante. Aí eu vou já explicar sobre isso daqui a pouco. Vamos refletir um pouco sobre essas estações da nossa vida dentro da maternidade. Aí a gente entende as fases da vida como as estações do ano, né? A gente passa por tudo isso em vários momentos. E esses ciclos, eles vão se repetindo e se repetindo e se repetindo. A gente tem a primavera, que é o tempo de florescer, é o tempo que a maternidade é o sonho. É aquela coisa gostosa, é a fase bonita, seja ela
quando você está com o bebê no braço, né? Ou quando você está conversando com o seu filho adolescente, a conversa está fluindo e vocês não parecem dois estranhos, e tá naquele momento bom. A primavera é aquele momento da maternidade que as coisas parecem lindas, né? Que tudo parece fazer sentido, onde tem beleza. Mas a primavera também é uma fase delicada, né? É uma fase bem leve. No verão, a gente já tem um tempo de calor intenso, que se reflete numa rotina mais pesada, numa demanda constante. A gente sente o peso desse calor, né? O verão é sempre tempo de muito trabalho, é tempo de semear, é o tempo de lançar as sementes, é o tempo de cultivar, é o tempo de mais trabalho. A gente está realmente na correria, tentando fazer aquele empreendimento dar certo, tentando fazer aquelas avançarem ali de alguma maneira. E no outono, né, é a fase da poda, é a fase que as coisas caem. Querendo ou não, vai ser esse momento em que os pratos vão cair, que não dá conta de tudo, tem um processo de mudança, e geralmente a gente começa a sentir mais emocionalmente nesse processo de outono. E a gente sabe que a mudança ela não é necessariamente uma coisa ruim, mas ela vai causar um estranhamento, né? E o outono é justamente essa fase de mudança, às vezes, da fase dos nossos filhos, um salto de crescimento deles que vai mexer com a gente, que vai mexer com o nosso relacionamento, né? E perceber essas mudanças e perceber onde a gente está é extremamente importante. Eu queria realmente que a gente pudesse fazer esse exercício de se perceber. A gente vai chegar numa parte mais prática agora, a gente está encerrando, né? E a gente tem muitas reflexões, mas a gente precisa fazer alguma coisa com essas reflexões. E a minha proposta aqui é que você entenda o quanto da cultura que você está trabalhando, né? Como eu falei, a gente está trabalhando na cultura, o quanto de questões maternas precisam ainda ser trabalhadas em você, seja você mãe, né, que está gerando, mãe que está amamentando, mãe que está já com os filhos adolescentes ou mãe que já foi, sempre existem demandas ali. Quais são elas? E ministeriais. Então, essa última parte é que a gente começa a encaixar onde a gente está e o que a gente pode fazer onde a gente está. Finalizando agora, tá bom, gente? Então, o nosso exercício agora é analisar essa linha do tempo. Qual que é a tarefinha? Liste as suas diferentes funções e coloque elas em ordem de prioridade nesse momento que você está. É claro que a minha presença com os meus filhos, ela vai ser essencial de maneiras diferentes ao longo dos anos, né? A minha presença com o meu filho hoje, que vai fazer próxima semana 6 anos, é diferente de quando ele tinha 6 meses, com certeza. Né? Então, eu preciso situar onde na linha do tempo que eu estou, da minha estação de vida materna, né? E também na estação do meu filho e da fase do desenvolvimento que ele está. E aí a gente vai visualizar isso e entender qual deve ser o meu foco no momento. E aí eu preciso começar a buscar essa sequência que eu coloquei. Sabe aquela coisa que a gente faz assim, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, ministério em terceiro lugar. A gente consegue falar bonitinho as coisas, mas a gente sabe dizer onde cada um tá, mas às vezes no nosso coração não é essa ordem que tá. Então a gente tem que ir ensinando ao nosso coração qual que é a ordem certa das coisas, né? E aí, essa frase aqui parece simples, gente, mas ela é poderosíssima, tá? Queria que vocês anotassem isso aí, principalmente as mães de filhos pequenos. O que você só pode fazer agora? Essa foi uma frase que me salvou. Posso dizer para vocês que há alguns anos atrás essa frase norteou muito da minha jornada. O que eu só posso fazer agora? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu sempre quis fazer muita coisa. Sempre tive muitos projetos. Eu sempre tenho muitas ideias em andamento. E na maternidade, me via, no início, né? Me veio o desespero, como se eu nunca mais pudesse fazer essas coisas. Como se, tipo assim, acabou para mim, não tem mais. E quando você está mergulhada nos primeiros anos ali de cuidado, parece assim que não tem como
ter outra coisa além do cuidado com os filhos. E quando eu entendi isso, o que eu só posso fazer agora? Eu parei de me perturbar e tentar dar conta de duas coisas. Tentar escrever e tentar fazer aquela coisa para os filhos, de ser presente em todos os lugares, de estar em tudo. E aí foi quando eu realmente comecei a abrir mão das coisas e dizer, não, eu só posso focar nisso agora, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu refleti há 7 anos atrás é que 20 anos depois eu poderia escrever quantos livros eu quisesse. Mas 20 anos depois eu não teria mais a oportunidade de trocar fraldas. 20 anos depois eu poderia viajar para outros países, mas 20 anos depois eu não poderia mais amamentar ninguém. Então, quando eu entendi que existiam coisas que eu só podia fazer naquele momento, esse se tornou o meu foco. Vocês conseguem perceber isso? Então, existe essa sabedoria de gerenciar o tempo na fase da vida. Quando eu faço meu planejamento, eu sempre tenho um planejamento geral da vida, do que eu quero viver na vida como, né, geral mesmo. E aí eu vou para a década, para o ano, para o mês, para a semana e para o dia. E, por exemplo, no meu último planejamento de década, né, planejando essa década inteira da minha vida, essa é a década da infância dos meus filhos. Nunca mais vai voltar isso. Nunca mais eu vou ter os meus filhos crianças. Então, todo o meu planejamento, eu coloquei muitas ideias que eu tenho ministeriais. O projeto tal, eu quero criar isso, eu quero fazer isso, eu quero ir para tal lugar, eu quero começar essa coisa. Tudo isso foi para outro bloco de tempo na minha vida. Isso dói fazer, dói os projetos para depois. Mas eu estou entendendo que essa prioridade aqui é importante. Eu não vou conseguir fazer isso depois, eu só posso fazer agora. Então, isso é sabedoria. Colocar a caixinha no lugar certo, tá? E aí vamos agora para as dicas práticas, que são dicas emocionais, espirituais, mas também práticas, que eu espero que ajude vocês. A gente vai encerrar com essas 10 dicas. Primeiro, não se compare. Mais uma vez, uma coisa óbvia aparecendo aqui. Mas, se eu começo a comparar o meu inverno que eu estou passando com a primavera da Valesca, a minha vida vai ser horrível. Você consegue fazer isso e aquilo. Olha como a vida dela parece mais fácil que a minha. Olha como o campo que ela está parece ter muito mais oportunidades do que o meu. Aí eu estou comparando uma fase totalmente diferente de uma mãe que está agora com 2 adolescentes e eu estou com 2 crianças. Né? Então, é muito injusto com a gente comparar, não só com a idade dos filhos, mas do lugar que está, parece para fulana que está naquele país muito bom, criar filhos ali, eu que estou nesse lugar. Então, a comparação, ela nunca é bacana. Sempre vai colocar a gente num lugar muito difícil de estar. E a gente precisa realmente viver a nossa vida real. Aqui é nossa, aqui Deus nos deu, aqui Deus nos chamou para viver. Depois, não se cobre ou se culpe por não fazer tudo. A gente precisa entender que a gente vai ter que estar com aquela caixinha ali do hoje, dessa fase, dessa estação da minha vida, são elas, e eu abraçar elas e vou fazê-las. Então, não preciso estar me cobrando pelo que eu não posso fazer. Essas cobranças, elas vão vir, né? Mas a gente tem que estar sempre policiando para não deixar que elas invadam o nosso coração. Pode ser. Gente, Oi, cortou um pessoal, vocês pouco, estão me ouvindo? cortou um pouco no final, Jade. Me perdoem. Vamos voltar aqui só um minuto. Vamos terminar, gente. Pensei que tinha acabado, era o tempo, que eu falo demais.
E eu disse, meu Deus, acabou a gravação e eu não terminei. Deixa eu ver. Eu coloquei fim em outra coisa, meu Deus. Mas também tem poucos minutos, tá, Jade? Ah, não, a gente já está finalizando. Deixa eu só me achar aqui. Eu vou botar aqui mesmo para não ficar tão difícil. Aceite a sua estação, a ideia da gente saber onde a gente está, né? Como quarto ponto, a gente nunca vai poder sair da estação que a gente está. Ninguém muda o inverno. A única coisa que a gente pode fazer é botar um casaco, botar um cachecol, botar uma bota. É o quê? É se preparar para esse inverno. É estar nele. Eu não posso dizer, não gosto de verão, não gosto de calor. Ele vai vir, você querendo ou não. Então, coloca uma roupa mais leve nesse momento. Então, a gente precisa começar a perceber como que a gente pode lidar com essas estações, ferramentas para que a gente passe por elas com mais naturalidade do que tentar negá-las. O número 5 é escolha uma área de atuação principal. Quando você não pode fazer muitas coisas que você quer, dentro daquela lista que você fez de prioridades, escolha uma e foque. Seja boa naquilo e foque naquilo e esqueça o restante, pelo menos por um momento. Foque em alguma coisa. A sexta dica, que é bem mais prática, é determine blocos de tempo realistas e se organize neles. Seguinte, eu falei para vocês que eu trabalhava o dia inteiro e às vezes passava a noite estudando, preparando sermões e aulas para seminário e aquela coisa toda. Hoje não é assim a minha vida. Hoje, a minha realidade, eu tenho 4 horas de trabalho por dia. E que são as 4 horas que os meus filhos estão saindo para ir para a escola. Então, nessas 4 horas, eu tenho que me organizar, porque qualquer coisa que eu queira fazer, se eu vou visitar alguém, se eu vou dar um estudo, se eu vou dar um aconselhamento, se eu vou dar uma aula, tem que ser dentro desse bloco de tempo. E eu estou me organizando nisso, certo? Se você tem, já eu só tenho um dia na semana para me dedicar ao ministério, então comece a organizar. Eu só tenho o sábado. É o sábado que meu marido fica com as crianças e eu vou organizar um grupo de estudo para mulheres e eu vou fazer uma visita tal e eu vou, sabe, eu não sei qual que é o ministério que você faz e trabalha. Mas se você tem poucas horas, comece a colocar elas o seu potencial ali e distribuir cada coisa. Eu tenho que dar um estudo, então é 1 hora para eu fazer pesquisas, as leituras, lá, eu dou show. Começa a organizar para que tenha uma clareza no trabalho que você faz e no tempo que você vai. 7. Busque construir uma agenda familiar com seu marido como uma equipe. Isso é importante, porque para nós, como o papel do cuidado dos filhos, ele fica realmente muito mais com a mulher, no sentido de estar na casa, e a gente vive isso também no ministério, porque na maioria dos casos, né, nós temos, junto com o nosso marido, vivemos no ministério, então é preciso que eles também queiram auxiliar a gente nesse processo. Então, hoje, para eu estar aqui com vocês, meu marido está aqui do outro lado, terminando o almoço que eu comecei e segurando as crianças aqui para elas não arrebentarem a porta de onde eu estou. Então, precisa haver uma conversa e uma dinâmica para todas as coisas que a gente vai fazer, né? Então, eu acabei de chegar de uma viagem para o Senegal, que estava lá com a Dani aqui do CMM, e a gente teve um retiro de mulheres. Foi muito maravilhoso participar. Foram 7 dias em outro país, uma coisa muito boa. Mas para isso, foram 7 dias que o meu marido teve que se reorganizar na agenda, para cancelar compromissos, para uma agenda totalmente focada nos filhos, para que eu tivesse uma semana fora de casa, entendem? Então, precisa muito dessa dinâmica. E aí, hoje, muitas pessoas veem a minha relação com meu marido, que ele é muito presente na relação com os filhos, mas isso foi construído, tá, gente? Não foi assim naturalmente, não. Foi muita coisa chorada, orada, conversada. O negócio não foi fácil, não. Que cuida dos filhos, foi treinado, meu bem. Muito joelho no chão e muitas lágrimas para as coisas acontecerem também. Porque às vezes a gente acha que, comigo não dá, porque o meu marido não é assim, o meu também não era, não. E aí a gente foi construindo isso, e eu estou no início dessa fase boa. O último. Não,
Revise esses mensais, daquilo que você precisa construir, daquilo que você quer realizar. Então, sempre ali com esse cronograma, continue guardando ideias e projetos. Eu tenho aqui alguns cadernos, eu sou analógica, tem ideias que eu vou fazer depois. Porque às vezes a gente fica assim, eu tenho uma ideia tão boa, mas eu não vou conseguir fazer. Mas quem disse que é para agora? Porque se foi Deus que te deu, guarda isso, porque em algum momento ele vai abrir portas para que isso seja viável, possível, e que não seja um peso para você realizar. Então, nunca desista dos projetos que você tem no seu coração. A maternidade não nos atrapalha, ela nos enche. Para mim, eu ganhei tanto coisa. Eu sempre, como eu escrevia desde a eu tinha coragem de mostrar nada do que eu escrevia para ninguém. Era aquele sonho guardado lá, 7 chaves, uma gaveta. Quando eu tive a minha segunda filha, que eu disse, agora a minha força chegou, a minha filha me trouxe uma força, eu digo isso assim, para botar a cara no mundo, para dizer, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Então, eu acredito que a maternidade alavancou muito da Jade que eu sou hoje também no ministério. Terminando, Valesca, segura aí, vamos lá, minha gente. Se possível, organize um espaço de trabalho na sua casa. Eu não sei que, né? Geralmente a gente tem trabalhos muito diferentes, mas se o seu é possível, uma mesinha, gente, alguma coisa que lembre você que você está trabalhando, porque às vezes a gente faz um monte de coisa, mas não contabiliza como trabalho e está se sentindo inútil, sem fazer nada, achando que não faz nada, mas faz muita coisa. Mas então, ter ali, não, eu sou intercessora do ministério, então coloca uma parede, separa uma paredezinha, cola fotos, cartas de oração e faz alguma coisa que simbolize um momento de trabalho, que simbolize um momento ministerial, que sinalize para você visualmente que, aqui eu só tenho 1 hora na semana para trabalhar no ministério. Eu só trabalho no escritório, eu faço contabilidade, a única coisa, pois vamos fazer a mesinha e agora silêncio todo mundo, eu vou trabalhar essas 2 horas que eu tenho na semana. Então, criar esse ambiente, se possível for dentro da sua casa, para você ter um momento que você fecha o bloco de mãe e dona de casa, para você abrir um bloco de trabalhadora nesse sentido, é importante, né? E, finalizando, inclua o cuidado de si mesma como parte do ministério. Comece a tratar você como essa obra-prima de Deus que foi criada e realizada em Cristo Jesus para boas obras, que você não vai fazer nada, obra boa nenhuma, se não cuidar dessa boa obra que é você. Então, em todos os aspectos, né, e o CMM é muito bom com isso, de trabalhar o cuidado da mulher, a gente tem mentoria para tudo, para a cabeça, para o corpo, para tudo, minha gente. Então, a gente precisa começar a investir em quem nós somos para que a gente seja bem-sucedida na nossa maternidade, seja bem-sucedida naquilo que Deus nos chamou para fazer e aceitar a nossa realidade, sabe? Tem muita coisa que eu acho bonita em muitas trabalhadoras multiculturais que eu não consigo fazer, eu preciso me respeitar também naquilo que não é possível para mim. E abraçar a minha agenda sem sentir vergonha disso, né? Então, finalizando aqui, com esse versículo que eu quero deixar para vocês. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se não desanimarmos. Outro texto de 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não importa quantas sementes você tenha ou quanto tempo você tenha para semear, esteja o tempo inteiro investindo, seja constante. Às vezes a gente quer muita coisa, mas o que a Bíblia nos pede é constância. Seja constante no seu trabalho, porque a tua vida no Senhor, a tua obra no Senhor não é vã. Que a gente possa guardar isso no nosso coração. A gente tem muito dever de casa, muita coisa para refletir, muita coisa para estruturar e para organizar, mas a gente tem que sair com esses textos bíblicos no coração, tá certo? Muito obrigada a todas vocês pela atenção nesse tempo. Eu agradeço essa oportunidade de compartilhar, né, tudo isso com vocês. É sempre um prazer estar junto de mulheres tão maravilhosas quanto vocês. Deixei aqui o @ Mulher de Missões, que quem quiser acompanhar, né, outros conteúdos e estar mais perto
da gente nesse sentido. Então, vocês podem nos achar, tá? Beijo, gente. Fala, sala para valer. Ok. Deu uma cortadinha no final, mas graças a Deus a gente conseguiu, em geral, ouvir tudinho, né, Jade? Graças a Deus a internet funcionou. Ai, obrigada, Jade, que bênção. Se alguém tiver uma ou duas perguntas, a gente não tem tanto tempo, mas se vocês quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta para a Jade, a gente pode abrir para vocês, e aí nós vamos orar e vamos fazer então o sorteio e encerrar. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Jade, você dorme? Você tem tempo? Eu vou chegar lá, tá? Você é minha inspiração. É interessante, né? É uma Eu brincadeira. durmo. É. Pode falar, já, depois eu falo. Gente, eu coloco as crianças aqui para dormir 7h30, 8 horas. Às vezes eu durmo 8 horas com elas. Aí eu acordo assim de madrugada, umas 2 horas da manhã. Quem sou eu? Aonde eu tô? Vou procurar o meu lugar. Mas eu durmo cedo também. Mas eu acho interessante uma coisa que eu tenho aprendido com a Jade, que a gente tem caminhado mais juntos, é a importância da organização, né? Isso tudo só é possível porque ela realmente tem um planejamento das horas do dia, né? E essa constância mesmo de cada, né? Toda segunda-feira, se eu marquei para fazer isso, eu vou fazer isso, né? Essa disciplina, essa organização. Então, isso a gente consegue realizar porque a gente é fiel no pouco, né? Eu acho que voltando àquela palavra, ser fiel no pouco, no muito o Senhor vai nos colocando, né? As sementes. Bem, gente, a Sheila escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Deu um cansaço de ouvir tantas coisas que você faz, Jade. A Sheila falou. E você faz muitas coisas, mas achei importante de não compararmos. Porque ela está fazendo homeschool, por exemplo, ela não pode fazer tantas outras coisas no ministério, né? Então, é muito interessante. Cada estação é diferente, cada pessoa é diferente, cada personalidade, cada chamado, né? Essa importância da não comparação mesmo. Bênção. Vou pedir para Lilian. Lilian, você pode orar pela Jade? Agradecer esse nosso tempo Meu aqui. Deus, que Aí, privilégio orar por essa mulher, né? então, e olha, eu quero relembrar vocês do nosso formulário, né? Vou mandar lá no grupo, vai por e-mail, mas é muito importante vocês darem o feedback de vocês, tá bom? Lilian, agradece a Deus então por essa semana e ora pela Jade por nós. Tá bom. Não querendo ser egoísta, pessoal, mas essa semana foi para mim, tá? E fechamos com chave de ouro. Nossa, eu estava aqui, aproveitei cada detalhe, cada fala. Nossa, enfim, vamos lá. Senhor, Glória a Deus. obrigada por esse tempo tão precioso, Senhor. Não há palavras, Senhor, para descrever como estou maravilhada, de fato, Senhor, em ver tantas mulheres maravilhosas que têm sido instrumentos teus. Senhor, abençoa a vida da Jade nesse tempo em que ela vive alguma estação da sua vida, com seus filhos, com seu marido, com seus trabalhos, com o ministério em que ela desenvolve no seu país, no país em que vive, e em tantos desafios, Senhor, que ela tem aprendido de forma tão árdua, Senhor, mas tão que ela tem contemplado a tua beleza, em que ela tem também, Senhor, passado tanto ensinamento para tantas mulheres e homens que querem te servir, Senhor, e te servir de uma forma perfeita, mas em ti, Senhor, porque somos falhos. E mesmo tendo falhas, Senhor, nós podemos encontrar a perfeição em ti. Obrigada pela sua vida e pela vida de cada um aqui.
Abençoa, Senhor, esse final de semana, onde cada uma estará com seus irmãos em Cristo. E, enfim, muito obrigada, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A Ju estava olhando quem não ganhou presente.